Então, a aula, beleza? Todos vendo minha tela? Sim, né? Sim. Então, vamos lá, gente. Agora, então, dá início à aula, tá? Lembre-se que vocês podem comentar, então, a qualquer momento. Eu vou parando, vou lendo as perguntas, conversando com vocês. Vinícius, se eu perder alguma pergunta, você me interrompe também, tudo bem? Então, vamos lá. Hoje o tema da democracia em crise, na verdade, uma pergunta, né? Eu parto dessa pergunta. Nós estamos realmente em uma crise da democracia? Enfim, nós estamos em um momento democrático, nós estamos percorrendo uma democracia que talvez esteja sendo influenciada por questões autoritárias. Então, hoje é basicamente esse debate, né? É claro que quando eu estruturei esse curso, né, foi pensada toda a questão da democracia brasileira, né, pensada de uma maneira mais ampla. Mas aqui, gente, como eu estou falando de democracia em crise, eu preciso, na verdade, fazer uma abordagem que dê conta do que é a democracia, né, como contextualizar, como conceituar a democracia e, acima de tudo, como comparar a democracia brasileira com outras, tá? Então, para a gente analisar efetivamente o que é uma democracia em crise, nós precisamos primeiro entender o conceito de surgimento da democracia, né, de fortalecimento da democracia e também de declínio da democracia. Então, gente, na verdade, a aula de hoje ela é uma aula mais geral, tá? Porque vocês já tiveram todo o conhecimento ali nas últimas 5 aulas sobre o sistema político brasileiro, vocês já viram os problemas, né, do sistema de governo, do sistema eleitoral, do sistema de partidos, também da questão da cidadania, das políticas públicas, enfim, vocês viram mais ou menos como que funciona, o que não funciona, né? Acho que se vocês puderem conceituar a crise brasileira, da política brasileira, cada um falaria especificamente de algum tema, então o tema da corrupção, o tema do sistema. Então, realmente, vocês já tiveram uma base nisso, né? Hoje, na verdade, é um debate a partir do sistema internacional, da democracia internacional, tudo que está ocorrendo no mundo. Então, gente, a abordagem de hoje é considerando realmente, enfim, o panorama mundial da democracia e, claro, a gente vai trazer o aspecto do Brasil também. Aí, gente, eu deixo como sugestão para vocês alguns livros, tá? Sobre, primeiro, a questão do que é democracia, né? Então, tem 2 livros muito bons sobre o tema da democracia, que um deles é esse aqui do Robert Dahl, que chama A Democracia e Seus Críticos, que ele vai abordar toda a evolução, né, do conceito de democracia, as escolas, né, de democracia, toda a evolução desse conceito ao longo da história, né, como ele foi mudando, enfim, as diversas abordagens, tá? E essa discussão também é feita aqui, né, por uma outra vertente, pelo David Held, né, no livro Modelos de Democracia. É um livro que eu tenho em PDF, que eu vou disponibilizar depois para vocês. Aliás, gente, todos os PDFs eu vou deixar para vocês depois em um Google Drive, tudo bem? Assim vocês têm acesso. Então, acho que no mais tardar, até domingo, mais ou menos, eu coloco para vocês os PDFs com todos os livros que eu falei e os que eu tenho, né, também. Tem alguns que eu não tenho. Também, gente, aqui o livro da Chantal Mouffe, que é uma cientista política belga, que trata da questão do fenômeno da política pensada a partir do conflito, né? Então, é necessário, de acordo com a Chantal Mouffe, pensar a política a partir do conflito, aonde nós entendemos o outro não mais como um inimigo, né? Ou mais como um adversário, e aonde é necessário, acima de tudo, praticar a tolerância. Esse livro é fantástico, tá, gente? É um livro recente até, de 2011, 2012. Ele analisa questões muito atuais sobre o debate da tolerância. Chantal Mouffe, ela debate muito no âmbito da filosofia da política, tá? Então é bem interessante esse livro dela também. E aí, um livro bem bacana, né? Eu tenho em PDF também, eu coloco para vocês. Esse aqui, Democracia em Risco, 22 ensaios sobre o Brasil.
São vários artigos de diversos autores, de diversas áreas, tem tanto do direito, quanto das relações internacionais, quanto da história, da filosofia também, tá? É um livro bem interessante para a gente compreender se a democracia brasileira está em risco ou não, considerando as suas diversas áreas. Eu não li ele inteiro, eu li só alguns artigos que tem mais a ver com a minha área, mas quem quiser, é uma leitura fenomenal, só tem autor bom aí, tá? Então vocês podem ler depois algum outro artigo. Então, deixo essas indicações, além de outras. Hoje eu vou fazer um monte de indicação, gente, para vocês, tá? Então, vamos lá. Primeiro, entender o que é democracia, né? E aí, para começar, eu sempre gosto desse quadrinho aqui da Mafalda, né? Que ela está lendo o dicionário e fala: democracia é o governo no qual a soberania é exercida pelo povo. Aí ela começa a dar risada, né? Enfim, aparece ali com a família dela e não para de dar risada. Esse quadrinho, acho que a maioria de vocês conhecem, né? E é interessante para começar o debate aqui, né? Que a democracia seria o governo cuja soberania é exercida pelo povo, né? Enfim, toda aquela construção da cidadania que nasce ali, da cidadania não, desculpa, gente, da democracia que nasce ali na Grécia, né? E que vai sendo realizado ao longo do tempo e que hoje, né, se a gente pede para alguém definir o que é democracia, a pessoa fala, é o governo do povo, né? Mas não é bem assim que funciona. E aí surge a ciência política para, claro, assim, se utilizando de referenciais filosóficos, históricos, sociológicos, para começar a contestar essa visão. E aí, gente, a gente tem que pensar que, para analisar a democracia, tem diversos autores, né, que vão começar a fazer o debate sobre o que é, então, essa democracia. Tá? Dentre eles, a gente tem alguém com som ligado aqui. Tá? Eu já desativei, já descobri quem era. Então, esses autores, gente, os autores chamados modernos da democracia, eles vão começar a entender a relação entre Estado e sociedade, entre poder e sociedade. Então, os clássicos aqui da ciência política, como Maquiavel, né, que vai entender a forma como o poder é realizado, no livro Príncipe, quem nunca leu o Príncipe, leia, porque é fantástico. O Hobbes, né, no Contrato Social, o Rousseau também, Contrato Social, né, o Hobbes no Leviatã, melhor dizendo, o Rousseau no Contrato Social, o Locke, faltou aqui, né, o John Locke, que é o teórico liberal, esqueci de colocar ele, mas eu adoro o John Locke, ele é muito importante. E todos vão trazer o debate sobre a necessidade do Estado, né, para, de certa maneira, proteger a população ou garantir liberdade, garantir propriedade, ou a ideia de soberania popular. Enfim, eles estavam começando a debater pressupostos ligados à democracia, lembrando que no século XV, XVI, que é quando essas obras são debatidas, ainda não existia, né, um sistema representativo, democrático. Isso nasce a partir principalmente do século XVII, né? E aí sim vão surgindo os autores que vão começar a analisar esse governo representativo, esses regimes políticos que começam a se tornar mais democráticos, né? Como o próprio Montesquieu, que vai falar da separação de poderes, né? A ideia dos freios e contrapesos, onde o sistema acaba fazendo o contrapeso ao outro para não ter uma autocracia, para não ter uma ditadura, por exemplo. O Tocqueville, que escreve Democracia na América, no século XIX, e o Stuart Mill, que é um autor muito interessante para a gente debater questões como liberdade, questões como direitos de minorias e por aí vai. Tá? E grande parte aqui desses autores começam, então, a entender a abordagem sobre a importância dos regimes políticos, né? A entender a importância entre se diferenciar, por exemplo, os sistemas democráticos de sistemas autoritários, né? Que nada mais são do que a prática do exercício de poder. Então, em sistemas democráticos e autoritários, nós temos regras, né, que vão delimitar como é exercido o poder nesses sistemas. Beleza? Então, é feita uma contextualização, né, uma discussão desses autores clássicos aqui, e aí a gente tem que chegar na ciência política contemporânea, século XX. Aí sim, democracia de massa, né, surgindo, os partidos de massa, as pessoas votando especificamente, né, o voto sendo abrangido para o mundo todo. Então, gente, aqui começam a surgir as correntes
que vão analisar realmente o que é a democracia, tá? Gente, tem uma porrada de corrente, né, de que analisa a democracia. Eu vou trazer as principais aqui. A primeira delas, acho que você já deve ter ouvido falar do Joseph Schumpeter. Quem é da área da ciência política conhece muito bem ele. Quem é da área da economia também, ele é um economista austríaco e ele vai fundar, né, enfim, uma área que chama, na verdade ele não vai fundar, né, porque isso já vem sendo discutido pelo Weber, a ideia do elitismo competitivo. O que seria democracia para ele? Seria um sistema na qual o povo teria a função única de aceitar ou recusar os homens que o governam, né? Isso é uma citação retirada diretamente do texto dele. O que o Schumpeter vai falar? Olha, a população não sabe votar, o povo é irracional, a massa é irracional. O Schumpeter escreve em 1946, tá? Logo depois da Segunda Guerra Mundial. Então, a população não sabe votar. A única coisa que a população pode fazer em uma democracia é legitimar a competição. Ou seja, existem elites competindo pelo poder, elites políticas, que vão ser legitimadas, né, por meio das eleições pela população. É a única maneira. Então, não existe o governo do povo. O povo significa apenas para legitimar governos, tá? Esse é o único sentido do povo em uma democracia. Então, existem elites competindo, as elites estão lá, partidos políticos competindo, o povo vai somente legitimar que alguém ascenda ao poder, beleza? Claro que é uma dimensão de análise muito restritiva. Para o Schumpeter, o que significa democracia? Eleições, basicamente isso. Né? Um sistema eleitoral onde tenha competitividade entre elites. Tudo bem? Aí passamos um pouquinho, 20 anos depois, com o estudo clássico do Robert Dahl, que é o cientista político norte-americano, que escreve Poliarquia, tá? Em 1967, mais ou menos. O Robert Dahl ele vai na linha do liberal pluralismo. Então, ele vai entender, na verdade, o Dahl, ele vai partir do seguinte pressuposto. Não existe democracia perfeita, não existe democracia plena. Isso é um ideal inalcançável. Não existe como a gente chegar num governo perfeitamente democrático. Mas é possível chegar em aproximações. E como que a gente entende essas aproximações, que seriam as poliarquias? Por meio de duas dimensões. Uma dimensão de competição e uma dimensão de inclusão. Qual é a ideia? Então, existe a dimensão de competição, onde existe a eleição e os grupos estão competindo entre si pelo poder, disputando o voto do cidadão, né? Mas muito importante para o Dahl, porque ele está indo de acordo com o Schumpeter fala que beleza, as eleições, na verdade, elas legitimam as elites, né? Tudo bem? Mas o Dahl vai falar o seguinte, não, mas não basta somente ter eleição, é preciso que tenha inclusão. E como que é feita essa inclusão? Primeiro, pela inclusão da população na votação, né, no direito ao voto. E segundo, pela inclusão de grupos no processo político. Então, a ideia do Dahl é minorias têm que ser representadas. Então, minorias têm que ter acesso ao voto e direito de ser eleitas. Então, grupo étnico, raciais, mulheres, todas as minorias na questão da política em si deveriam ter a competência de ser incluídas nesse processo eleitoral. Então, não é somente elite política, mas todos os grupos políticos que entrariam nesse processo. Então, o Dahl entende o sistema político não somente a partir de critério eleitoral, mas também do critério de inclusão de diversos grupos para que esses grupos concorram ao voto, tá? Enfim, qualquer grupo específico. E aí, eu entro aqui nessa tabela, tá? Que é uma tabela retirada do livro do Dahl, que vai mostrar justamente isso. Então, qual é a lógica dele aqui, olhando no gráfico? Quando nós temos países onde existe uma grande participação da população, aqui, né? Inclusive, é isso, tá? População participando do processo, tá? Porém, existem poucos grupos competindo pelo poder, tá? Como aqui esse gráfico aqui seria o grupo
a questão da participação de grupos, nós teríamos hegemonias inclusivas. Isso quer dizer o quê, gente? Por exemplo, no período Vargas, né? Todos, de certa maneira, votavam, mas havia um grupo específico, né, um grupo ditatorial que estava no poder e não era tirado de lá de jeito nenhum, tá? Por outro lado, se a gente tem uma grande competição entre oligarquias, né, diversos grupos participando do poder, disputando o poder, e baixa inclusividade dos cidadãos, então poucas pessoas votando, a gente tem uma oligarquia competitiva. Beleza? Se, por um outro lado, a gente tem vários grupos participando do poder e um monte de pessoas votando, todo mundo votando, a gente tem uma poliarquia, que aí sim seria uma aproximação de um sistema democrático. Tá? Então, a poliarquia seria mais ou menos isso. Olha, as pessoas podem ser votadas, os mais variados grupos, né? Sejam minorias, sejam maiorias, todos estão lá podendo ser votados e todos participam do processo de votação. E aí a gente consegue pensar em poliarquias. Quanto mais inclusivo, quanto mais representativo for esse sistema, esse país, mais poliárquico ele é. E aí são feitas diversas medições, né, vários índices de poliarquias, justamente para se compreender como é esse processo. Então, alguns países são mais poliárquicos que outros países são menos poliárquicos. Então, para ele, gente, é o seguinte, as poliarquias são regimes que foram substancialmente popularizados e liberalizados, ou seja, fortemente inclusivos e amplamente abertos à contestação pública. Ou seja, existem vários grupos participando e existe uma contestação, existe eleição e, mais importante, existe liberdade de expressão também. Tudo bem? Então, essa seria a definição de democracia muito importante aqui para o Dow, tá? Que talvez seria a definição que acabou sendo uma das mais utilizadas pelos cientistas políticos durante muito tempo, tá? Mas é claro, gente, que esse modelo ele tem alguns problemas. Primeiro, ele é um modelo que ele não lida com a relação entre justiça e democracia, né? Então, é um modelo que ele não pensa, por exemplo, em termos de garantir ao cidadão direitos de equidade, no qual o Estado participaria, de certa forma, na inclusão desses cidadãos, né? O Estado como o estado de bem-estar social, por exemplo, ou o estado que dê conta de desigualdade, né? Isso é o que o John Rawls vai trazer na sua teoria, né? O livro chama Uma Teoria da Justiça, que é justamente o Estado auxiliar os cidadãos em garantindo direitos para esses cidadãos, tá? Então, o modelo da poliarquia acaba não pensando essa relação entre a democracia se tornar mais justa, né? Mais equitativa, incluindo pessoas que têm diversas desigualdades. Tudo bem? Também é um modelo que não pensa muito a questão da deliberação na esfera pública. Então, o modelo poliárquico do Dow, ele acaba sendo muito circunscrito à questão eleitoral também, né? Tem participação, tem inclusão de grupos, mas não tem efetivamente uma deliberação na esfera pública. As pessoas não estão participando de uma maneira que não seja na maneira eleitoral, né? Elas estão excluídas dos processos, elas estão somente participando por meio das eleições. E é isso que o Habermas vai trazer nas suas teorias, que são as teorias chamadas consensuais, né? Onde é necessário que haja um debate na esfera pública visando sempre o consenso, né? Então, diversos cidadãos, a partir da ideia de uma ação comunicativa, debateriam pressupostos democráticos para tornar um sistema mais inclusivo e ainda mais democrático, tá? Isso não foi trazido pelo Dow, por exemplo, na sua obra Poliarquia. Também, gente, surge uma outra abordagem da democracia que vai falar, ó, beleza, isso aqui tudo está errado. Por quê? Porque não considerou realmente a necessidade de grupos, de integração de grupos minoritários, né? Então, você quer falar de consenso, Habermas? Que consenso? Consenso de grupos que já são dominantes? É um problema, né? Então,
essa nova teoria, né, a teoria feminista, a teoria multicultural, a teoria participacionista, vão trazer abordagens que vão contestar a ideia do consenso e mesmo a ideia das poliarquias, porque as poliarquias estariam centradas exclusivamente em momentos eleitorais, mas quando é necessário pensar as diversas exclusões que grupos étnicos, grupos minoritários têm ao longo desse processo, tá? Então, por isso a importância do pensamento feminista, do pensamento multicultural, por exemplo. E aí, na década de 90, principalmente, nos anos 2000 também, surge uma nova abordagem sobre a democracia, que é a abordagem da qualidade da democracia, que é uma abordagem iniciada aqui pelo Morlino e pelo Larry Diamond e pelo Philip Schmitter também, que são, enfim, muitos cientistas políticos excepcionais, tá? Muito bons, além de outros, tá, gente? Que vão e falar o seguinte, olha, beleza, né? Poliarquia foi muito importante, o livro Poliarquia foi muito importante? Foi. Só isso basta? Não. Só a justiça basta? Também não. Deliberação basta? Também não. Participação basta? Também não. O que basta? Tudo isso. É necessário entender o que é democracia a partir de todos esses critérios. Colocar isso numa análise, criando, claro, um referencial metodológico muito forte, criando índices para se medir se um país tem qualidade ou não na sua democracia. E claro que essa é uma abordagem, né, muito complexa e a gente consegue comparar daí todos os tipos de democracia ao longo do mundo, tudo bem? E como que eles fazem isso, gente? Eles falam, olha, claro que democracia é participação de todos, né, todos participando pela via eleitoral, por exemplo. Também é competição, né, entre diversos partidos, entre diversos grupos, mas também democracia é você dar direito à justiça a toda a população, né? A população ter acesso à justiça, a população não ser morta na esquina, né, por um policial, que é o que aconteceu agora nos Estados Unidos. Isso é a ideia do rule of law, o primado do direito, a primazia do direito. Então, para a gente compreender se uma democracia tem qualidade, a gente precisa compreender se ela tem um poder judiciário eficiente também. Uma outra questão, gente, liberdade civil, política e igualdade substantiva. Então, de nada adianta ter competição se não tem liberdade, né? Seja ela civil, seja ela política, liberdade de expressão, liberdade de imprensa, qualquer tipo de liberdade de associação. E se também a gente não tem igualdade substantiva, então tratar o desigual na medida da sua desigualdade, o Estado auxiliar o desigual a crescer na medida da sua desigualdade, aquela velha questão sobre a teoria da justiça, né, que justamente vai tentar trazer essa abordagem da importância do Estado. E também, gente, a ideia de responsividade. Nada disso, todos esses itens anteriores, procedimentais e itens substantivos, são efetivos se a gente não tiver políticas públicas positivas para a população. Se nós também não tivermos um sistema de freios e contrapesos, aonde o poder executivo ele é contido por um poder judiciário ou por um poder legislativo, onde eles se equilibram no sistema. A ideia de accountability horizontal, porque eles estão em planos horizontais de igualdade, né? Todos são do poder público e um controla o outro. E também a accountability vertical, né? Aliás, a accountability horizontal ela é importante também para a questão da corrupção, né? Então, um órgão vai verificar se o outro está sendo corrupto. Isso é muito importante, que o Poder Judiciário verificando se presidentes estão agindo de maneira corrupta, por exemplo. É a chamada accountability horizontal, né? Quanto mais os poderes têm independência, mais democrático ele é, mais qualidade ele tem. E também a accountability vertical, que é quando a população pode cobrar dos seus representantes, tem voz para cobrar, né? E isso é muito importante também nesse modelo. Então, o que esse modelo da qualidade da democracia vai falar? Olha, tudo importa, né? A gente não pode mais pensar a democracia só como sistema eleitoral, a gente não pode pensar a democracia só como sistema deliberativo ou relacionado à justiça. A democracia é tudo. E aí sim, pensando que democracia é tudo, a gente consegue classificar democracias a partir de critérios de mais ou menos força, né? Existem democracias mais estáveis, mais fortes, existem democracias menos estáveis e existem outras formas de regimes que nem são democracias, tá?
Tranquilo até aqui, gente? Posso continuar? Alguma dúvida? Estou muito rápido? Ô, Bruno, dá uma olhada no chat, por gentileza, porque teve uma hora que a minha internet caiu e eu perdi tudo. Daí eu não sei se tem pergunta. Tá. Ah, não, tá tudo tranquilo. Eu não vi nenhuma pergunta, não. Só o Valdir falou que a democracia na América é muito bom mesmo. E a Flávia falou, né, Bruno, me parece que dentro dessa noção de democracia de qualidade, entram as duas noções de liberdade do Isaiah Berlin. Exatamente, Flávia, entra sim, tá? A gente entender a importância da liberdade, liberdade de expressão, de associação, do direito à propriedade também, né? Enfim, entra nessa questão de qualidade da democracia também. São os valores liberais, tá? Isso entra bastante. E aí, gente, então, para nós analisarmos democracia, a gente precisa considerar todas essas variáveis. E aí o que acontece, né? Então eu dei o plano de fundo teórico, agora entrando no plano de fundo da realidade, né? As democracias se expandiram pelo mundo. Quem diz isso não sou eu, é o Samuel Huntington, a partir desse livro aqui, A Terceira Onda. É um livro muito bom, tá, gente? Que ele vai falar o quê? As democracias surgem em ondas. Existiu uma primeira onda ali no século XIX, né, com a construção ali dos primeiros governos representativos. Existiu uma segunda onda pós Segunda Guerra Mundial, principalmente com o movimento anticolonialista, né, com as colônias da África deixando de ser colônias, os países deixando de ser colônias, da Ásia também. E existe um momento, e também alguns países da América Latina deixando de ser ditaduras, como é o caso do Brasil. E existe a terceira onda, que seria no contexto ali final da década de 70, após a Revolução dos Cravos em Portugal, que seria quando os países da Europa, né, Portugal e Espanha, por exemplo, Europa Oriental, da ex-União Soviética, as ex-repúblicas da União Soviética, como Lituânia, Letônia, Estônia e outros países, e também os países da América do Sul e da Ásia, enfim, o mundo todo, começa a aderir a uma onda de democracia, onde os liberais da democracia são vistos muito fortemente no mundo todo. Isso começa na década de 70, tem uma grande expansão na década de 90, e em 2016 a gente tem um auge desse movimento democrático, tá? Onde, de acordo aqui com a Freedom House, né, que é o órgão que vai analisar justamente a qualidade da democracia, a gente tem 126 democracias espalhadas pelo mundo. Tá? É o número mais alto de democracias. Claro que, como a gente pode ver, nem todas são totalmente livres. Então, em verdinho estão as totalmente livres, Brasil aqui como uma delas, Estados Unidos, Canadá, Austrália, África do Sul e grande parte da Europa. As parcialmente livres, aí tem Bolívia, Venezuela, México, África, alguma parte da África também, e países aqui ligados à Turquia, por exemplo, né? E também a gente tem democracias que não são livres, que a gente daí pode contestar se são democracias ou não, né? Como em 2016 era o caso da Rússia, da China e de grande parte do continente africano e do Oriente Médio, tá? Então a ideia desse mapa é justamente mostrar que existem gradações de democracia. E que por mais que tenha tido uma onda, né, que praticamente varreu, de certa maneira, os regimes autoritários na década de 90, isso foi começando a ser relativizado, principalmente nos últimos, talvez, 10 anos, tá? E aí a gente começa a tratar do fenômeno da crise, do início da crise da democracia, né? Para isso, eu tenho um livro muito bom, que eu disponibilizo para vocês também, que é esse Democracy in Decline, do Larry Diamond e do Mark Platzner, que vão justamente analisar por que a democracia começa a entrar em declínio. Tá? Eles vão estabelecer todos os momentos que isso ocorre. Tem vários artigos dentro desse livro, como o do próprio Francis Fukuyama, que decretou o fim da história lá nos anos 90, né? Também o artigo do Steven Levitsky, né, que escreve como as democracias morrem. Então, esse livro é muito bom para a gente entender por que as democracias começam a entrar em crise. Primeiro fenômeno, gente, que vocês acho que já estão cansados de saber, crise financeira de 2008, né, que foi um fenômeno que mostrou a necessidade de alguns países de se fecharem mais
a um investimento externo, a questões econômicas e também no ambiente político. Tá? Em segundo lugar, uma vitalidade renovada de regimes autoritários. Então, por exemplo, a China, que é um país onde tem um autoritarismo de um partido único, mas que é uma democracia, não, que é um capitalismo de mercado, né? Um sistema que funciona dessa maneira e que cresce exponencialmente, né? Cresce economicamente a todo ano. Claro que agora, com a pandemia, isso muda um pouco, mas que sempre cresce e isso vai, de certa maneira, mostrar a vitalidade de regimes autoritários. Beleza? Em terceiro lugar, um ambiente internacional muito mais hostil às normas democráticas do que, por exemplo, nos anos 90, onde havia, né, um contexto de, digamos, vitória do liberalismo, né, da democracia. Os Estados Unidos era a única força, isso começa a mudar após 2001, pós ali o 11 de setembro, começa a ter um maior equilíbrio de poder e o que acontece é que as coisas, a defesa da democracia se torna um pouco mais difícil de ser feita por diversos motivos, principalmente a questão das normas democráticas. E aí, gente, por exemplo, Estados Unidos, com a eleição do Trump, se torna mais retraído, né? Justamente, os Estados Unidos está com desemprego alto, se fecha mais, cria mais problemas relacionados ao multilateralismo, se torna muito mais retraído a qualquer tipo de norma democrática. A própria União Europeia, com a ascensão do Brexit, por exemplo, né? A Inglaterra saindo fora da União Europeia, isso mostra realmente um grande problema também da democracia. E o crescente questionamento de valores tidos como liberais, né? Então, tem um livro bem legal aqui deixa eu só admitir alguém que está para fora. Tem um livro bem legal aqui do Young, tá? Que é esse aqui, Richard Young, The Puzzle of Non-Western Democracies, que ele vai mostrar realmente que diversos países que se consideram como democráticos, como por exemplo a Arábia Saudita, eles vão questionar diversos valores liberais da democracia, como por exemplo a igualdade entre homens e mulheres, né? Então há um crescente questionamento desses valores liberais e também, por fim, essas democracias perderam a capacidade de coordenação mundial. Então, os países começaram cada vez mais a pensar em si mesmos e não em uma concertação mundial para a democracia, né? Isso é mostrado muito bem nesse livro aqui, que eu gosto bastante, do Autoritarismo se torna Global, do Diamond, Platner e do Walker. Eles pegam casos, tá, de vários países, como Venezuela, como Rússia, como China, e como os autoritarismos se tornaram muito constantes e tentam explicar o porquê. Esse livro é muito bom, tá, gente? Quem se interessar por esse debate também, eu sugiro ele. Eu tenho em PDF, eu deixo para vocês. Só que é tudo em inglês, tá, gente? Não tem muito o que fazer, né? A teoria em ciência política, grande parte dela é em inglês, a gente precisa ler mesmo em inglês. Poucos livros são traduzidos, tá? E aí, gente, nessa onda, né, de revitalização de autoritarismos, a gente tem o fortalecimento dos chamados regimes híbridos. Por que híbridos? Porque eles vão combinar democracia com autoritarismo. Então, a ideia é a seguinte: não é possível mais falar, tirando algumas exceções, como Coreia do Norte, né, enfim, não é possível mais falar em um regime completamente autoritário, porque existem instituições que, no plano mundial, que vão impor alguma sanção se você, por exemplo, entra matando todo mundo numa praça, né? Isso não pode ser feito. Então, existem condicionamentos para que a democracia persista no mundo, mas isso não significa que essa democracia possa ser readaptada, que possam ser inseridos nessa democracia mecanismos autoritários. E aí começam a ser fortalecidos os chamados regimes híbridos, que vão justamente combinar elementos democráticos com elementos autoritários, tá? Deixa eu ver se tem alguma questão aqui, acho que alguém falou. O Danilo falou só, mas não é questão não, Bruno. Ah, tá. O Danilo falou que tem um outro instituto que passou a considerar a Hungria como uma autocracia eleitoral, ou seja, perdeu espaço de democracia. Tem, o Danilo, não só a Freedom House faz isso, a própria The Economist faz isso, né? Cria os seus índices.
Tem também eu esqueci o nome agora, tá? Mas tem vários que analisam realmente a qualidade da democracia. VDEM, acho que é esse mesmo, e tem mais um. Se eu lembrar, depois eu falo no final da aula, tá? Mas tem vários que vão criando os seus índices, que vão falando, ó, esse país tem eleição, mas não é uma democracia, né? Por que isso acontece, a gente vai entender agora. E aí surge, então, a ideia do autoritarismo competitivo, né? Que é uma espécie de regime híbrido, que é o que eu falei para vocês, né? Que é um regime que combina, então, elementos autoritários com democráticos. Por que competitivo? Quem se lembra lá do DAO que eu falei no início da aula? O que é competição? Você permitir que partidos compitam na arena eleitoral. Então, o que acontece? Existem as eleições. Todos estão votando. Na Venezuela, todo mundo vota, né? Na China é uma exceção, mas na Rússia, todo mundo vota. Porém, somente eleições bastam? Então, voltando lá nas teorias que a gente trouxe no início do curso, no início da aula, somente modelo eleitoral é possível de se analisar a democracia somente a partir de critérios eleitorais? E aí, claro que com todas essas novas abordagens vão mostrar que não, que somente eleição não basta. Porque se a gente considera somente eleição, nós vamos considerar que todos os países do mundo são democráticos, porque todos fazem eleição. Beleza? E quais são, então, os elementos desse autoritarismo competitivo? Primeiro, existe uma tênue separação entre democracia e autoritarismo, né? Então, tanto a democracia possui diversos elementos autoritários nela, beleza? Também existe uma grande manipulação das massas por líderes carismáticos, principalmente em momentos de crise política, econômica e social, né? Claro que aqui eu estou citando Hitler, Mussolini e Vargas, mas eu não preciso ir lá atrás, eu posso pegar diversos líderes atuais que manipulam as massas por meio de discursos extremamente carismáticos, beleza? E aí, gente, muito importante, tá? Eu não estou falando só de um lado específico da política, eu estou falando tanto da esquerda quanto da direita, tá? O interessante dessas análises da ciência política, do autoritarismo competitivo, é que elas vão falar, olha, o autoritarismo é visível nos dois lados, e não somente em um. Então, se vocês pegam um livro do Como as Democracias Morrem, do Levitsky, se alguém falar que esse livro é esquerdista, a pessoa não leu, porque grande parte do livro ele está descendo o cacete no Chaves. Então, claro que o livro ele é, né, uma abordagem que critica muito o Trump, mas ele se utiliza de exemplos da esquerda para mostrar como o sistema do Trump é autoritário. Então, gente, se alguém porventura vier falar que Como as Democracias Morrem é esquerdista, que muitos já falaram, a pessoa não leu. Tá? Então, primeira questão é essa. Porque o autoritarismo competitivo é justamente isso, mostrar que existe autoritarismo dos dois lados. Beleza? Esses líderes autoritários, eles vão serem eleitos, né, participar de eleição por meio de um discurso de criação de uma nova ordem, né? Nós somos contra a velha política, nós somos contra tudo que está aí no sistema, nós somos outsiders. Eu coloquei interrogação porque nem todos são outsiders. Muitos estão no poder e estão concorrendo nas eleições com base nesse discurso, por mais que eles estejam no poder há 30, 40 anos. E a questão por trás disso é sempre essa aqui, a renovação política e o combate à corrupção. Então, tudo é aceito com base na lógica do combate à corrupção. Não tem problema a gente acabar com a nossa democracia, desde que a gente tire os corruptos do poder. Afinal de contas, corrupção só ocorre em regimes democráticos, só ocorre em determinados campos. Enfim, a corrupção sempre ocorre, gente, em todos os regimes, e regimes autoritários ela é ainda maior porque não é feita uma divulgação do que está ocorrendo, né? Então, se alguém falar que não existiu corrupção durante a ditadura militar, peça para a pessoa mostrar dados, porque não tem dados, então não tem como comprovar, né? Porque realmente tinha muita corrupção, muita mesmo. A Petrobras, por exemplo, é o caso mais emblemático desse período. Também, gente, o que acontece? Esses líderes autoritários, eles vão concorrer, né? Eles têm uma roupagem autoritária de defesa, não necessariamente da democracia, mas eles se aproveitam do sistema democrático para entrar no poder
né, eles se aproveitam da competição eleitoral para entrar no poder, e quando entram no poder, começa a ser feito, não que isso não ocorra antes, isso já vem ocorrendo, né, mas começa a ser enfatizado ainda mais a ideia de fragilização do Congresso, da justiça eleitoral e outras justiças, do sistema judiciário e dos partidos. E o que começa a acontecer? Uma subversão gradual das instituições. Então, a ideia é, a partir do momento que esses líderes ascendem no poder, eles começam a fazer mudanças nas próprias instituições democráticas, mudanças essas dentro da lei, para tornar o sistema mais moldado de acordo com as suas características autoritárias. Então, as instituições começam a mudar dentro da norma, mas sempre de acordo com critérios talvez mais ligados ao autoritarismo. Vocês vão entender por quê, tá? E aí, em um terceiro momento, né, quarto momento, a gente começa a ter uma grande manipulação eleitoral, né? Então, países como a Venezuela, por exemplo, acesso desigual à mídia, a mídia sendo controlada pelo Estado, caso da Rússia é o mais emblemático, abuso de controle de recurso estatal, né, isso ocorre bastante na Rússia também, e perseguição em benefício dos detentores do poder. Beleza? Então, gente, essa é uma citação aqui do Levitsky e do Ziblatt, né, no livro Como as Democracias Morrem, que eles vão falar justamente isso, né? Desde o final da Guerra Fria, a maior parte dos colapsos, né, das quebras democráticas não foi causada pelos militares, né, por generais ou soldados, mas pelos seus próprios governos eleitos, como Chávez na Venezuela. Os líderes eleitos subverteram as instituições democráticas em países como Geórgia, Hungria, Nicarágua, Peru, Filipinas, Polônia, Ucrânia, Rússia. Então, para o Levitsky, o retrocesso democrático ele não é mais feito com base em tanques, com base em tomadas, né, vão acabar com o poder legislativo, o poder judiciário, não. As instituições são mantidas, mas elas são subvertidas, tá? E aí eu coloquei alguns exemplos para vocês aqui, exemplos esses trazidos pelo Levitsky no livro dele, tá? O primeiro deles, o Putin, né? Aqui, o Chaves, também o Maduro em seguida, o Duterte, que é o mandatário das Filipinas, o Viktor Orbán, que é um político de extrema-direita da Hungria. Talvez aqui o caso mais emblemático do autoritarismo competitivo é o Viktor Orbán, tá? O Erdogan na Turquia e o Fujimori no Peru na década de 90, que nem está mais no poder. Os outros estão todos no poder, tirando o Chaves, né? Que tá agora é o Maduro. Então, gente, como a gente pode ver aqui, de acordo com essas figuras, líderes da esquerda e da direita, né? E líderes que são autoritários e que vão começando a subverter as instituições para se reeleger infinitamente e para controlar os acessos ao poder e talvez tirando qualquer tipo de possibilidade de competição do sistema, tá? De competição com mais qualidade. Passando aqui, então, tem até uma pergunta da Carol, né? Bruno, se o Trump fazer a intervenção militar na manifestação dos protestantes dos Estados Unidos, vai causar mais ódio. Carol, eu falo isso no final, pode ser? Porque eu quero terminar o meu argumento, porque essa vai ser uma das abordagens que eu vou trazer. Sobre a questão das intervenções em manifestações, tá? Mas calma que eu chego lá, deixa eu só terminar aqui o raciocínio que vocês vão ver que tem uma lógica e que isso vai ser debatido depois. Aí, gente, o livro sobre o autoritarismo competitivo, Como as Democracias Morrem, o clássico, acho que se alguém não leu, deve ler. É um livro muito fácil, muito tranquilo de ser lido. Se não tiver tempo, leia pelo menos o capítulo 4, tá? Que é o clássico ali do estudo deles. O livro do Runciman, né, do David Runciman, que Como a Democracia Chega ao Fim, também muito na linha do Levitsky, gosto muito desse livro. Esse livro aqui, Competitive Authoritarianism, que é também do Levitsky, né, que esse livro, na verdade, inclui, é a continuidade, né, é a prévia do Como as Democracias Morrem, também tem em PDF, eu disponibilizo para vocês. E esse Cultural Backlash da Pippa Norris e do Engelhardt, que vão mostrar a ascensão do populismo autoritário
que nada mais é do que uma outra denominação para autoritarismo competitivo. Tá? Os dois são fenômenos muito semelhantes. Quem quiser entender a ascensão do Brexit, né, do Trump, esse é um livro muito legal mesmo, também tem em PDF, também coloco para vocês. E aí, gente, qual é a questão? Agora focando especificamente no livro do Levitsky e do Ziblatt, né, no Como as Democracias Morrem. Então, eles vão falar o seguinte: existem momentos que a gente pode enxergar melhor o autoritarismo. Existe um momento pré-eleitoral e existe um momento pós-eleitoral, quando esses líderes já estão no poder e começam a deteriorar a democracia. Focando agora no momento pré-eleitoral. O Levitsky e o Ziblatt, eles vão pegar uma abordagem lá do Juan Lins, que é um cientista político espanhol, da década de 70, que vai mostrar os 4 principais indicadores de um comportamento autoritário. Né? Não foi o Levitsky que escreveu esses 4 indicadores, isso já é uma discussão da literatura da ciência política desde a década de 70, então não é uma invenção. E eles vão mostrar que, para a gente identificar em um momento pré-eleitoral quais são os comportamentos autoritários, existem 4 desses comportamentos. E a ideia é a seguinte: olha, o que o Levitsky vai falar? Quando a gente identificar pelo menos um desses comportamentos, já quer dizer que o líder tem uma certa propensão ao autoritarismo. E aí é necessário que, nesse momento pré-eleitoral, o próprio partido dê um jeito de expulsar esse cara do processo eleitoral, porque ele é muito autoritário. E eles vão argumentar que isso foi feito muito bem nos Estados Unidos até a chegada do Trump, mas aí ocorreram várias questões, como a polarização do sistema, que permitiram que o Trump ingressasse no Partido Republicano e o partido não conseguiu tirar ele desse processo. Tá? Então, quem no primeiro momento conseguiria tirar líderes autoritários do caminho da democracia? Os próprios partidos, no argumento do Levitsky. Não conseguiram fazer isso, tá? Mas aí a gente pensa no segundo momento, que seria como lidar com esses líderes quando eles estão no poder. Então aí, gente, quais são os 4 indicadores desse comportamento autoritário pré-eleitoral? Primeira delas, rejeição das regras democráticas do jogo. Então, ser contra a Constituição, não aceitar resultado eleitoral, querer fazer uma reforma completa no sistema constitucional, enfim, querer mudar todas as regras do jogo, né? Isso é uma tendência, talvez verificar um líder autoritário. Segundo, muito importante, você negar a legitimidade de oponentes políticos. Então, a questão, por exemplo, olha, eu não aceito uma posição diferente da minha, né? Essa posição diferente da minha, esse cara está falando besteira e ele é um terrorista, ele deve ser excluído do processo. Então, quem não adere à minha concepção ideológica de mundo deve ser excluído, tá? Ou seja, você nega qualquer possibilidade de diálogo, ok? Terceiro requisito, tolerância, né? Ou melhor, a falta da tolerância e o encorajamento à violência. Também é um dos requisitos, né? Partir para cima de populações, partir para cima de entidades, enfim. Isso também é um dos componentes do comportamento autoritário. E aí, por fim, a propensão a restringir liberdades civis de oponentes, você prender políticos, prender outras pessoas, sem o devido processo legal, né? Sem uma justiça justa, e permitir, por exemplo, defender a censura contra a imprensa, tá? Essas são as características de um comportamento autoritário. Se algum líder tivesse alguma dessas características, a gente já consegue indicar ele como mais ou menos autoritário. Beleza? Aí eu coloco algumas falas para vocês. Então, essa fala é de 2018. Não aceito o resultado das eleições diferente da minha eleição. Isso é o quê? Uma rejeição das regras democráticas do jogo, né? É um indicador de comportamento autoritário. Segundo, o erro da ditadura foi torturar e não matar. 2016, né? Ou seja, encorajamento à violência e restrição também de liberdade. Ok? A atual Constituição garante intervenção das Forças Armadas para a manutenção da lei e da ordem. Sou a favor, sim, a uma ditadura. Novamente, rejeição das regras democráticas
encorajamento à violência, restrição de direitos, né, porque é uma ditadura, e por aí vai. Vamos fuzilar a petralhada aqui do Acre. Vou botar esses picaretas para correr do Acre. Já que gosta tanto da Venezuela, essa turma tem que ir para lá. Negação da legitimidade dos oponentes políticos. Correto? Por fim, Deus acima de tudo, não tem essa historinha de Estado laico. O Estado é cristão e a minoria que for contra que se mude. Ou seja, propensão a restringir liberdades civis, a liberdade de culto, né? Todos são restritos aqui, de certa forma. Gente, esses são comportamentos autoritários, frases autoritárias, né? Acredito que muitos de vocês devem ter ficado, talvez, estupefatos com essas frases, né? Talvez indignados, mas elas são indicadores de comportamentos autoritários, né? Acho que vocês todos já sabem de quem eu estou falando, quem disse essas frases, tá? Enfim, foi o Bolsonaro, todas elas indicadoras de comportamento autoritário em momento pré-eleitoral, tá? Isso não é só do Bolsonaro, tá? Isso é de todos os líderes que o Ziblatt e o Levitsky estão analisando também. Tudo bem, gente? Posso passar? Vocês estão tranquilos aí ou já caíram da cadeira ou tá tudo bem? Ainda ninguém mandou nada, Bruno. Tá, devem estar todo mundo chorando num momento desse, né? Isso acontece mesmo. Gente, e aí, beleza, né? O que acontece, esses líderes são eleitos. Normal, né? Tem um sistema, aí depende de cada país, né? Que vai eleger, o porquê que esses líderes são eleitos também. E aí é necessário começar a considerar, beleza, esse aspirante a ditador, né, como o Levitsky e o Ziblatt, chegou ao poder. E aí a democracia precisa enfrentar um segundo teste. Esse aspirante a ditador, esse autocrata, ele vai subverter as instituições democráticas quando ele chegar ao poder ou ele vai ser constrangido por elas? Né? Ou seja, ele vai tornar as instituições, digamos, relativizadas à sua vontade ou ele será constrangido pelas instituições? Ou seja, ele vai ter que se adequar às instituições? Né? Esse é um debate central para todo o país. E aí a gente começa a tentar entender como, então, se dá esse processo da morte democrática pela via constitucional. Então, como esses autocratas começam a iniciar o processo de morte da democracia por essa via institucional. Primeira delas, controlar os árbitros, controlar juízes, né? Então, você, por exemplo, demitir ou substituir servidores, né, na área da justiça e substituir essas pessoas pelos seus sectários, que não necessariamente têm um grande conhecimento jurídico, por exemplo. Você elaborar uma nova Constituição, tá? Você promoveu o impeachment de juízes de tribunais superiores, sem nenhum motivo fundamentado, com o propósito simplesmente de substituir essa pessoa por um juiz que se adeque ao que você entende ser melhor por justiça. Quarto lugar, você aumentar o número de juízes. Então, beleza, o STF tem 11 juízes. Então beleza, eu vou fazer uma emenda que eu consiga aumentar para 17, para eu colocar mais 6. Isso é um indício de que, por exemplo, poderia ocorrer um maior controle pelo governo do judiciário. Exemplos, gente. Chaves aumenta o número de juízes na Corte Suprema venezuelana, isso aqui de 99, tá? Ou seja, o Chaves atuou diretamente para começar a matar a democracia venezuelana pela via institucional. Outro exemplo, Hungria tem demissão em massa de juízes após reeleição de Orbán. O Orbán foi reeleito, acho que em 2016, e já tinha maioria, ele começa a demitir todos os juízes e por meio de emenda constitucional, ele altera as normas, porque ele tem o apoio da maioria, reverte isso e começa a inserir juízes de acordo com a sua ideologia de poder. Por fim, um exemplo, Weintraub sugere mandar prender ministro do STF em vídeo de reunião ministerial. Tem base em alguma denúncia? Não tem, né? O que ele tem é oposição todos fazem, né? Em uma democracia, e ele deu uma declaração absurda, né, sobre prender ministros do STF, né, em um vídeo de uma reunião, né, governamental ministerial. Também, gente, segundo ponto,
a ideia da marginalização de oponentes políticos, tá? Esse é um ponto central também. Então, por exemplo, os políticos de oposição devem ser marginalizados, né? Você tira qualquer possibilidade do diálogo. Tudo que não se adequa à sua ideologia, à sua visão de mundo, é ruim e não deve ser inserido em qualquer debate. Todo mundo que, de certa forma, vai contra você, ou é comunista, ou é, né, ligado ao imperialismo norte-americano, como no caso da Venezuela. Beleza? Aí, gente, também a gente tem uma marginalização por meio do financiamento pelo corte de financiamento de líderes empresariais, né? Então, o que acontece? Isso aconteceu muito na Rússia, né, com o Putin. O Putin falava o seguinte: olha, você vai financiar o partido de oposição, então eu vou soltar algum podre que acontecer na sua vida, né? E você não vai ter como fazer isso, porque senão você vai sofrer alguma consequência. Então, o Putin investigava isso eu estou falando não somente das empresas, mas da mídia também. O Putin começava a investigar todas as coisas que aconteceram na vida pessoal e na vida da empresa, e se ele enxergasse algum problema, ele começava a chantagear. E a ideia é: não financia a oposição, ou meio de comunicação. Teve um caso emblemático, né, de um dono de meio de comunicação da Rússia. Ele foi investigado pelo Putin, e o Putin descobriu que ele tinha um caso com uma amante, né? E o Putin pressionou ele e falou: olha, se você não entregar a sua empresa para o Estado, se você não sair do país, eu vou te denunciar. Eu vou contar para sua esposa que você traiu ela. O dono do Instituto de Comunicação cedeu os direitos para o Putin contou depois para a esposa dele que ele traiu ela. Então, o que é isso? Ele investigou profundamente por meio do quê? De polícias federais, né? No caso, esqueci o nome da Rússia, né? A inteligência da Rússia investigou a vida pessoal da pessoa e tentou comprometer a vida da pessoa, tá? Então, isso é você marginalizar os seus oponentes políticos. E também você classificar adversários como inimigos, subversivos ou terroristas, né? E você se utilizar da máquina pública para isso. Então, a gente tem uma discussão, por exemplo, no Brasil, sobre aparelhamento da Polícia Federal, né? A Polícia Federal está sendo aparelhada para quê? Né? Está sendo aparelhada para perseguir líderes de oposição? Pode ser, né? Não tem nada comprovado, isso é uma possibilidade, tá? Então, gente, nessa lógica, os adversários são tratados acima como inimigos, né? E não mais como adversários. Essa é a questão da Chantal Mouffe, né? Que é muito importante no livro dela, que ela vai falar justamente isso. Quando um político trata o outro como seu inimigo, isso dá margem para intolerância, isso dá margem para o extermínio de qualquer oposição, né? Então, é necessário sempre pensar a democracia na sua forma adversarial, onde o outro é seu adversário num jogo, e onde você precisa ouvir as propostas do outro para construir a sua abordagem. Por isso, a ideia de coexistência pacífica, que é o que funcionou bem no Brasil, por exemplo, até 2014, mais ou menos, né? Isso depois começou a não funcionar muito bem. Aí, gente, exemplos, né? Então, principal crítico do presidente das Filipinas é preso após ter sua anistia revogada. Se eu não me engano, era o senador, tá? Ele foi preso nas Filipinas e está lá preso até hoje. O governo da Turquia prende 700 pessoas por ligação com o líder religioso, ou seja, prisão política. E interessante que na Turquia, com a questão da pandemia do coronavírus, várias pessoas foram soltas da prisão, né? Os presos políticos não foram, eles continuaram presos. Após a condenação de Lula, Eduardo Bolsonaro defende extinção do PT. Gente, extinguir partido político que está no campo da democracia, né, no campo do centro, da esquerda e da direita, é extremamente problemático, né? Até porque pode até extinguir o partido, ele vai ressurgir depois, com uma outra bandeira, com outro, na verdade, até com o mesmo discurso. Então, você pedir a extinção de partido político porque, enfim, ele teve práticas corruptas, assim como todos tiveram, é muito complicado.
tá? E aí um tweet do Trump, né, de anteontem, os Estados Unidos da América vão designar Antifa como uma entidade, uma organização terrorista. Aí logo embaixo tem uma resposta, né, Estados Unidos da América vão designar Antifa como uma organização terrorista e também os supremacistas brancos que mataram milhares de pessoas durante toda a história dos Estados Unidos, né? Isso não é debatido, somente os antifas, né? Toda a questão das... Aí sim, já entrando na dúvida da Carol, né? Toda a questão das manifestações. O que ocorre? Eu vejo também com uma certa reticência essas manifestações que o próprio Ziblatt e o Levitsky vão falar no livro o seguinte, que os líderes autoritários veem as manifestações como uma desculpa para ser mais autoritário ainda, tá? Para mudar as leis e transformar opositores em subversivos e terroristas. Então tem que tomar muito cuidado com o que vai acontecer no Brasil a partir de agora, por exemplo. Tem manifestação, vai ocorrer mais manifestação, claro que tem que ter, né? Enfim, a gente vive um momento muito conturbado, porém, a gente tem que ficar de olho, né, com o que está sendo promulgado na lei, com o que está sendo feito, justamente para pensar essa possibilidade de enxergar na verdade, que o governo enxergue essas pessoas como inimigos, como terroristas que estão participando contra a chamada democracia, tá? Então a gente tem que realmente ficar muito atento com o que está acontecendo nessas manifestações, tá? Porque o próprio Levitsky fala no livro, essas manifestações acabam servindo de combustível para aumento de autoritarismo. Tudo bem? Aí, gente, alguém quer falar alguma coisa? Tem algum comentário? Agora ninguém se manifestou, Bruno. Tá, O pessoal só está angustiado aqui. Está angustiado, né? Exato. Aí, gente, uma outra... então, eu falei da justiça, falei dos adversários como inimigos. Uma outra forma de você colocar as instituições ao seu dispor é transformar a mídia como inimiga política. Quem faz isso muito bem? Putin, né? Que praticamente estatizou todas as formas de mídia e você não ouve na Rússia nenhuma crítica ao governo, né? A Rússia é uma democracia? Né? Então, enfim, não é. É muito mais um autoritarismo competitivo do que qualquer outra coisa. Tem eleição, as pessoas votam no Putin, porém, não tem liberdade de expressão, por exemplo. Beleza? Aqui outro exemplo. O governo de Maduro redobra a perseguição aos meios de comunicação, como a CNN, né, que foi anulada a credencial da correspondente da CNN. Que isso? Você perseguir meios de comunicação. E aí, aqui também, gente, Bolsonaro cumpre ameaça e exclui Folha da licitação da presidência para assinatura de jornal. Processo licitatório tem que ter todos concorrendo em igualdade de condição, todos os meios de comunicação concorrendo, fazendo suas propostas, o Bolsonaro excluiu a Folha. É uma perseguição, é sim um cerceamento à liberdade de expressão também, tá? Aqui, gente, eu coloquei esse ranking, né, atual sobre a transparência da imprensa, né, a liberdade de imprensa no mundo. O Brasil ocupa o ranking número 107, né, de 200 países, 200 e poucos países no mundo em liberdade de imprensa. O Brasil está no meio do ranking. Os países mais livres aqui, Estados Unidos, Canadá, Austrália e alguns da África do Sul, né, e alguns países africanos também, França, Inglaterra e Espanha. Aí, países menos livres. Aí já entra... Não, desculpa, gente. Países mais livres são os escandinavos, tá? Depois, sim, Estados Unidos e Austrália. Por fim, Brasil entrando aqui na terceira onda de países mais livres. Depois, Rússia, uma parte da África, Índia. E, por fim, os países em preto, que são os menos democráticos em questão de liberdade, de imprensa e de expressão, como China e alguns países da África e do Oriente Médio, como a Arábia Saudita, aqui no caso. Beleza? Passando, Bruno, então... Oi. Tem uma questão aqui do Marcelo Mendonça. Ele mandou o seguinte: o fato de o Putin poder concorrer à eleição após a eleição não é um risco à democracia? Ou isso não questiona a qualidade da democracia?
Exatamente, né? É claro que o sistema russo, né? O Putin, na verdade, ele ficou um tempo, aí foi eleita uma outra pessoa como presidente, eu não lembro o nome da pessoa, enfim, se alguém lembrar pode me falar. E aí depois mas quem manda é o Medvedev. Muito bem, Danilo, obrigado. O Medvedev é eleito no lugar dele, mas ele continua mandando, né? E depois ele é eleito agora novamente, ele fica até 2024, eu não lembro a data certa. E com certeza, né? Isso é um risco também à democracia, né? Você ter essas eleições infinitas, né? Então, sim, isso é um risco, tá? Gente, aí eu falei, então, Poder Judiciário, falei da mídia, falei da questão da imprensa, né, do combate à imprensa, e agora falando da mudança das regras do jogo, né? Então, beleza, isso é feito a partir da lei, começam a ser controladas essas instituições, como a mídia, como a justiça e como os oponentes políticos, e aí também é feita uma mudança das regras do jogo, por exemplo, através da reforma constitucional feitas a partir de maiorias. Então, o caso clássico, Hungria, né? O Orbán tem maiorias e ele começa a reformar a Constituição uma atrás da outra e se tornando ela muito mais autoritária. O que o Orbán fez, por exemplo? Ele reformou o seu sistema eleitoral para favorecer o partido do governo. Então, ele começa tem os distritos, né? Ele começa a ampliar, diminuir distrito conforme ele tem mais votos de acordo com o distrito. Ele muda as regras eleitorais de acordo com o que ele acredita, de acordo com o peso dos partidos de situação, por exemplo, do partido dele. Tá? Aí, a questão também, e isso é muito evidente no Brasil, de trocar, né, um padrão de funcionamento da administração pública mais pautada pela lógica mais burocrática por elementos muito mais ideológicos, né? Então a gente vê isso, por exemplo, no desmonte do IBAMA, né, no negacionismo da Fundação Palmares, colocar uma pessoa que nega que exista racismo, no antiglobalismo no Itamaraty, né, uma pessoa que está lá no Itamaraty que defende que, enfim, propostas absurdas que o comunismo está dominando o mundo e coisas nesse sentido, né? E acima de tudo, gente, isso assim, não estou falando só agora do Bolsonaro, mas diversos governos, o fechamento do espaço para o debate público, né? Então, o que vem ocorrendo na esfera governamental, órgãos da administração pública estão tendo seus conselhos fechados. A população civil não está participando mais. Universidades também sendo cerceadas, né? E na Hungria isso é um fator primordial. Na Hungria, eles começam a tirar recursos universitários de universidades públicas, começam a cortar orçamento, começam a determinar quem vai ser o reitor, que isso já vem acontecendo um pouco no Brasil também. Então, essas regras começam a ser mudadas. E regras, gente, mudadas, podem ver, sempre de acordo com as regras do jogo. O poder é mantido de acordo com mudanças na regra do jogo, né? Mudanças na própria Constituição, mudanças na própria lei, tá? Isso não é imposto por ninguém, isso é colocado na lei, né? Então não é um depoimento autoritário do governo que ele falou, a partir disso, eu sou a Constituição, vocês me obedecem. Claro que já existiu isso, né? Já houve essa fala. Mas isso é feito nas próprias instituições. Então, por exemplo, o sistema eleitoral húngaro feito à medida de Orbán, né, um clássico. Maduro vence a eleição na Venezuela marcada por denúncias de fraude, boicote da oposição e por aí vai. E aqui um texto do nosso chanceler, né, o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, chegou como coronavírus. Coronavírus nos faz despertar novamente para o pesadelo comunista. Gente, isso é um ideologismo preponderante no órgão de governo, no órgão que tem que ser burocrático, no órgão que tem que ser pragmático, né? O Brasil depende da China para sobreviver. Se o Brasil deixar de fazer acordo com a China, a gente vai entrar numa crise de recessão profunda. Então, não existe você culpar a China, por mais que ela tenha tido culpa em lidar com o vírus na questão inicial, ali, de saber controlar melhor, a gente não pode, de maneira nenhuma, jogar tudo nas costas da China, até porque os vírus,
né? Eu não sou especialista em questões sanitárias, estou longe disso, mas o que eu tenho lido é os vírus nascem no mundo todo, podem nascer no mundo todo, né? Então, isso não é uma questão única da China. A gripe espanhola nasceu no México e nos Estados Unidos. H1N1 também, né? Se não me engano, nasceu nos Estados Unidos. Então, não é a questão... Claro que existe, né? Às vezes, vazamento, né? Laboratorial. Aliás, quem quiser saber um pouco mais disso, ouça o Xadrez Verbal, que tem o Átila e a Marino falando bastante disso. Claro que tem vazamento, mas, gente, não é difícil você colocar a culpa num país, tá? Enfim, acho que todos aqui sabem mais ou menos esse debate. E não, né, a gente não pode colocar o coronavírus como culpa de um país especificamente. Isso pode acontecer a qualquer momento, em qualquer país, em qualquer época. Isso é muito derivado das nossas relações de consumo, por exemplo, né, de consumo e nossas relações com animais, enfim. Também, gente, é um outro debate. Não vou entrar nisso agora. Aí, então, o que acontece? Aí tem uma citação deles, né, do Ziblatt e do Levitsky, que eles vão falar justamente isso, né? Os autocratas eleitos vão, então, subvertendo a democracia, aparelhando tribunais, aparelhando agências neutras e usando como armas para comprar mídia, para comprar o setor privado, para perseguir outros políticos e para reescrever as regras da política, mudando, então, todo o jogo a seu favor, né? Então, eles vão mostrar muito bem, os assassinos da democracia usam as próprias instituições da democracia de forma gradual, sutil e legal para matar a democracia, né? E isso vem ocorrendo em diversos países do mundo. E aí surge a discussão, né, final do livro, como controlar, então, o surgimento desses líderes autoritários, a partir do momento que eles estão no poder. Primeiro, partidos e elites políticas precisam se unir, precisam filtrar toda essa questão e realmente começar a dialogar. Tá? Já vou entrar nesse ponto mais específico também. Segundo, a própria sociedade civil, né? A sociedade civil e as suas diversas narrativas, né? As suas diversas formas de participar da política precisa também atuar. E, em terceiro lugar, as regras informais. O que são essas regras informais? Tá? Que é praticamente o último slide aqui, penúltimo slide da aula de hoje. As regras informais são as regras não escritas, né? Então, a ideia é a seguinte: você tem o direito de fazer diversas normas. Isso está permitido na Constituição. Você pode governar mudando as normas a seu bel prazer, né? Mas, claro que precisa ter um fair play. Olha, eu não vou fazer isso, porque senão vai ter algum problema lá na frente. Então, toda democracia tem que ter isso, gente. Tem que ter fair play, né? Por mais que eu tenha mecanismos de ir um pouco além, se eu der 2 passos, isso depois vai se voltar contra mim. Então, tem que ter esse chamado fair play, né? O que é isso, gente? Então, claro que governantes, por exemplo, não podem governar só por decreto. Eles precisam dialogar com o legislativo. E por isso o legislativo ele tem que dialogar, acima de tudo, com governantes que sejam autoritários, tá? Eu coloquei aqui até um exemplo com a questão do Bolsonaro, né? Bolsonaro é o presidente que mais fez decretos e medidas provisórias questionadas no STF. Então, o que acontece? Todo presidente brasileiro governa por decreto, todo presidente governa por medida provisória. O problema do Bolsonaro: grande parte desses decretos e medidas provisórias são inconstitucionais, estão contra a lei. Então ele fala, olha, eu vou tentar ir acima do fair play. Se passar do fair play, beleza, passou, está aprovada a lei. Se não passar, ok, eu tentei, né? E o que acontece, gente? Em 2019, 30 ações do STF questionaram essas medidas provisórias e esses decretos como sendo inconstitucionais. Só para vocês terem uma base, uma comparação, durante o governo FHC, governo Lula e governo Dilma e governo Temer, foram 4 ou 5 medidas questionadas durante esses anos de todos os governos, não por ano, tá? Durante os anos, os mandatos de cada um. Só ano passado foi 30, né? Então é tentar ir sempre além do fair play, aí o que acontece? O STF começa a cortar, tá? Então,
está tendo um contrapeso, tá? Eu não estou querendo dizer que os poderes não estão agindo no Brasil, eles estão agindo sim, mas a gente precisa ver até que ponto eles estão agindo. Também, gente, o impeachment, né? Então, o impeachment, a gente pensar o impeachment sempre por critérios jurídicos e não políticos, né? Quando a gente pensa ele por esses critérios, a gente consegue pensar a política também a partir do fair play. O uso de maiorias para subverter o sistema, você também estaria indo além do fair play, tá? E retirar poderes do legislativo também estaria indo além do fair play. Qual a ideia? Essas regras informais precisam ser respeitadas. Então, os outros poderes precisam forçar o poder executivo a atuar dentro dessas normas, tá? Por meio da pressão, por meio da própria lei. Eles precisam realmente ter um sistema respeitado, né, de freios e contrapesos. E aí, gente, então a democracia, né, precisa de líderes que conheçam e respeitem essas regras informais. Não dá para você combater autoritarismo com mais autoritarismo. Você precisa combater autoritarismo dentro da lei, né? Então você precisa combater toda essa mudança legal com base na lei, acima de tudo, de acordo com essas regras informais, tá? E outra regra informal seria, claro, a tolerância mútua, né? Então aí a gente vê, por exemplo, nas últimas semanas, a construção de uma frente democrática no Brasil, aonde, por exemplo, há um mês, 2 meses atrás, o Dória fez elogios ao Lula e o Lula ao Dória, coisa impensado há 2 anos atrás. A gente viu, acho que ontem eu vi uma notícia falando justamente do Congresso se unindo para conter esse radicalismo, né? Então, o que está acontecendo já no Brasil, e isso é muito bom, é essa construção desse consenso, aonde esquerda, direita e centro estão vendo o perigo do autoritarismo que está ocorrendo no Brasil, um perigo extremamente latente, e estão tentando conter isso, tá? Então, assim, o que acontece existem dissensos que são extremamente importantes para a política, entre centro, esquerda e direita. Mas nesse momento de crise é necessário que os dissensos se tornem consensos para conter uma ameaça autoritária maior. Tá? E é o que a gente está vendo, de certa maneira, acontecer nos últimos dias, nos próprios poderes, nos próprios partidos e por aí vai. Tá? Então, gente, para finalizar aqui a aula de hoje, eu me alonguei, né? Enfim, eu falei 1h15, mas era mais ou menos o que eu estava esperando. A democracia, então, ela possui uma natureza imperfeita, né? Não tem como chegar numa democracia plena. A gente pode pensar a democracia a partir de poliarquias ou a partir de qualidades, justamente porque ela não é uma conquista permanente, né? Então, a democracia que antes parecia um desfecho certo e inevitável, ali na década de 90, ela passa a ser um território em disputa, uma guerra de narrativas, né, onde as pessoas se apropriam do conceito de democracia falando que são democráticos, quando na verdade não estão sendo democráticas, né? Então, nesse sentido, não bastam somente as instituições, é preciso, como eu disse na última aula, que a sociedade participe ativamente, né, desse modelo, que a sociedade realmente pressione, e não somente a sociedade, mas partidos, opinião pública, né, a mídia é muito importante, os partidos se unindo para conter esses autoritarismos que, gente, vão ser feitos pela via legal. Eles não vão sair. A gente não vai ter um golpe no Brasil, por exemplo, com tanques, né, com os militares tomando poder, tá? Só se, enfim, eu errar completamente na minha previsão. Isso não vai acontecer. O que vai acontecer, pode ser que aconteça, na verdade, é realmente uma mudança das regras pela via democrática, uma mudança das instituições, tornando elas mais propensas à sua ideologia, à ideologia do governo. A gente viu isso, por exemplo, acontecer na Hungria atual, né? O Viktor Orbán, o que está acontecendo lá? Ele decretou estado de emergência por conta do coronavírus e está governando por tempo indeterminado, né? Ele não pode ser removido do cargo mais enquanto tiver o estado de emergência. Pergunta, ele vai tirar o estado de emergência? Provavelmente não. E, então, na Hungria, a gente tem um exemplo emblemático de uma ocorrência de uma pandemia que está fazendo com que o país se torne mais autoritário ainda, tá?
Gente, a Hungria é o principal exemplo disso, tá? Acho que não tem um caso tão emblemático. E aí, uma primeira pergunta, né? A democracia está em crise? Depende de qual referencial a gente usa. Se a gente usar o referencial de que a democracia é basicamente eleições, não está em crise. O mundo todo tem democracia, praticamente, tirando a China, né? Tirando Cuba, China e por aí vai. O mundo todo tem democracia, porque o mundo todo tem eleição. Mas se a gente começa a colocar outros referenciais, então não basta ter eleição, precisa ter inclusão de grupos, já muda um pouquinho. Se a gente começa a falar, olha, não basta a inclusão de grupos, é preciso ter um poder judiciário imparcial, né, que não mata pessoas no meio da rua, né, pessoas negras no meio da rua, que é o que aconteceu agora. Então, já coloca um critério a menos na qualidade da democracia. Se a gente tem um sistema onde a corrupção prepondera e não tem meios efetivos, e também, ou se, por exemplo, a principal instituição que combateria a corrupção está aparelhada pelo governo. Então, gente, se a gente pensar a democracia por um critério teórico, beleza, ela pode ser democracia. Se a gente pensar a democracia por meio da sua qualidade, a gente entra nessa pergunta: a gente vive realmente em uma democracia ou a gente vive em já estados mais autocráticos, onde as instituições são revertidas por meio do pano de fundo legal, e o que nós vemos, na verdade, é uma democracia com qualidade baixíssima ou mesmo uma não democracia, né? Talvez uma democracia extremamente imperfeita, onde preponderam principalmente os autoritarismos, tá? E aí, esse quadrinho aqui, esse gráfico, esse mapa, né, do The Economist, que vai mostrar justamente isso, né? A chamada qualidade da democracia no mundo. Esse é um mapa que saiu no último relatório de 2019, foi publicado agora, está em 2020, que vai mostrar, então, essa evolução da qualidade da democracia, né? O Brasil está aqui como praticamente entrando já como um regime híbrido, tá? O Brasil alcançou a pontuação de 6,2, está aqui como uma democracia imperfeita. O Brasil já teve, há 10 anos atrás, ele já entrou no 7,8, quase 8, quase entrou como uma democracia plena. Atualmente ele está aqui, tá? 6,2, e a tendência é que caia aqui de acordo com os estudos da The Economist, tá? Então isso vem caindo ano a ano, esse índice de democracia no Brasil, né? E aí a gente compara com o resto do mundo todo, né? Então países muito mais autoritários, como aqui alguns da África, né? Aqui a China, Rússia, e aí esse mapa é muito interessante para a gente comparar realmente se nós vivemos em democracias plenas. Quais são as democracias plenas do mundo? Talvez Canadá, países nórdicos, Austrália, né? Mas o resto, existe uma grande crise do sistema democrático. Beleza, gente, era isso o que eu tinha para falar. Espero que eu tenha sido claro. Espero que eu não tenha deixado vocês tão desanimados com as democracias. Enfim, é difícil, tá, gente? Mas a ciência política, às vezes, ela não é tão interessante para a gente ficar feliz. E essas abordagens vão mostrar realmente que a democracia tem que ser defendida, né? Mas que ela está longe, muito longe de ser perfeita ou às vezes ser democracia mesmo. Gente, então vamos abrir agora para as perguntas, tá? Vinícius, pode começar aí. Bruno, tem duas aqui até o momento. Tem uma do Marcelo Mendonça, acredito que quando você estava falando das MPs que foram rejeitadas do Bolsonaro. Ele fala o seguinte: tá. Daria para incluir nessa lista a constante alteração de ministros? Então, Marcelo, alteração de ministro todo governo faz, né? Então, todo governo, o governo Dilma teve muita alteração de ministro. Isso em si não é uma evidência de autoritarismo, né? O problema é a forma como alguns ministros são extremamente ideológicos, né? Claro que nós temos ministros bons no governo Bolsonaro, como, por exemplo, a ministra da Agricultura, esqueci o nome dela agora, enfim, ela realmente é uma ministra boa.
O próprio ministro da Infraestrutura também tem feito um bom trabalho. Mas o grande problema é quando em cargos centrais, como o Ministério da Educação, ou das Relações Exteriores, ou do Meio Ambiente, são colocados ministros extremamente ideológicos e que deturpam a ideia de interesse nacional, né, de um órgão burocrático visando realmente uma atuação pragmática, tá? Isso é muito complicado. Mas, assim, a mudança em si não é um problema, né? A mudança de ministros, isso é uma prerrogativa, tá? Todo presidente pode fazer. Tem uma da Priscila, ela fala o seguinte: Bruno, o que você acha dos atos pró-democracia que estão sendo chamados para domínio em São Paulo? A esquerda sempre criticou os bolsonaristas por quebrarem o isolamento em atos, portanto, estaria em contradição indo para as ruas. Mas, ao mesmo tempo, isolamento é privilégio mantido pelos pobres que diariamente se aglomeram nos transportes públicos. Nossa, Priscila, sua pergunta dá para escrever uma tese com base na sua pergunta. Tem tanta questão aqui que eu mal consegui formular a minha resposta, mas é uma ótima pergunta, tá? Realmente, por exemplo, se a gente for pensar os atos pró-democracia, né, que estão sendo feitos, a gente tem esse debate, né? Pô, tem que ser feitos agora, né? Tem toda essa questão do isolamento, é complicado também, né? Enfim, mas a gente vive uma convulsão mundial, né? O mundo todo entrando realmente em parafuso. Eu acho assim, a minha opinião, tá? Quando a gente defende democracia, um ato até desse é muito bem-vindo. Quando a gente tem manifestações autoritárias, como está acontecendo todo domingo praticamente, né? Eu não sou nem um pouco defensor disso. É claro que todos deveriam ficar em casa, né? Não participando de manifestações, mas é muito complicado, né? Então, eu não tenho uma resposta pronta para isso, tá, Priscila? Mas é uma questão bem interessante, né? Pensando, por exemplo, do próprio, como você disse, né? Do isolamento, que é um privilégio, né? As pessoas que conseguem se isolar realmente são privilegiadas, conseguem trabalhar em casa. Quem faz isso no Brasil é extremamente privilegiado, que consegue ter essa vida. A grande parte da população brasileira não consegue, né? Tem que sair na rua, tem que trabalhar. Então, isso é muito complicado também, né? Mostra extremamente a questão da exclusão social no Brasil, né? E como o isolamento para quem consegue fazer, tudo bem, mas tem gente que não consegue fazer, não tem como, né? É muito difícil mesmo. Próxima, a Dina, eu vi aqui que deixou ela ainda mais desanimada. Dina, não fique tão desanimada. Ao final do curso, ao final dessa aula, a gente tem um sorteio de 2 livros. Quem sabe você ganha e aí o seu desânimo passa um pouco, tá? Tem uma da Marcele, Bruno. Ela fala o seguinte: e agora, Bruno? 6 aulas depois, é possível dizer que o impeachment é possível? Marcele, não sei, tá? O que a gente tem visto na última semana, por exemplo, é o maior loteamento de cargos públicos, né? Então, o Centrão já assumiu o FNDE, né? O Fundo Nacional da Educação, vai assumir uma estatal, né? Lá no Nordeste. Então, está sendo feita a distribuição de cargos. Ou seja, é mais difícil ter o impeachment. Mas, por outro lado, com as manifestações, pode ter. É imprevisível, gente, eu não sei, tá? Pode ter, claro, uma maior possibilidade de dar início ao processo de impeachment, mas eu acho agora muito difícil mesmo. A Tainá Saragnoli, ela faz um comentário: as redes sociais estão sendo fundamentais nesse processo de mobilização da oposição. Sim, eu queria até enganchar até a minha. Como que você vê essa questão das mobilizações pelas redes, né? Porque hoje eu vi diversos posicionamentos nessa linha, dizendo que só se mobilizar pelas redes não tem fundamento, e algumas outras postagens falando que a mobilização antifascista acabou ofuscando a mobilização antirracista. Eu queria que você pudesse posicionar. Vinícius, essa é uma questão muito complexa também. Sim, né? Eu acho que as redes sociais são muito importantes nesse processo, mas, assim, se o objetivo é o impeachment, por exemplo, só a rede social não vai bastar.
né? Então, precisa realmente sair para a rua. E aí, né, eu concordo com você que as manifestações antifascismo deturparam, né, as manifestações antirracismo, que são diferentes, né, gente? Então, completamente... Claro que o antifascismo, ele também é antirracista, em sua grande maioria, mas são movimentos diferentes, são movimentos sociais extremamente importantes, e como eu disse para vocês, os movimentos sociais são extremamente bem-vindos, né? Todos eles, né, dentro do debate democrático, né, que trazem a importância da democracia, são muito bem-vindos. O problema é quando, se porventura esses movimentos vierem a se tornar criminalizados. Aí sim a gente tem que olhar com muita atenção, tá? O que pode acontecer. Então, assim, as redes sociais são fundamentais, mas aí, gente, é a questão de estratégia, né? Eu realmente não sei dizer em que medida uma ofusca a outra, mas claro que tem, né, todo uma questão de talvez dar mais foco em uma, foco em outra depois. É muito complicado isso mesmo, tá? Tem uma questão aqui da Larissa, ela fala o seguinte: Bruno, a minha grande dúvida é que essa constante saída de presidentes por impeachment também não enfraquece cada vez mais a democracia, mesmo Bolsonaro sendo esse governante inescrupuloso? Larissa, eu sempre fui uma pessoa que foi contrária ao impeachment, sempre, tá? Então, por exemplo, eu fui contrário ao impeachment da Dilma, não achava, né, que tinha um crime muito bem delimitado, enfim, foi um processo muito político, como a gente viu. Se chegasse, por exemplo, o impeachment do Alckmin, né, do governo do estado ali, eu também seria contrário, tá? Eu partilho dessa ideia de que impeachments não são positivos, né, para a estabilidade política e econômica do país. Porém, com relação ao Bolsonaro, a gente está falando em morte do país em grande escala, né? Em não, digamos, tomar medidas para evitar uma dizimação em massa da população, que é o que está acontecendo agora com o coronavírus. Então, assim, é um elemento diferente, né? A gente está falando em pessoas morrendo. Na Dilma, no Collor, claro que teve a questão econômica, mas a economia se recupera, né? Então, nos outros governos democráticos, que também foram quase sujeitos ao impeachment, a questão econômica era essencial, né? A economia se recupera. Pessoas morrem, pessoas não se recuperam. Então, aí eu já acho um grande problema, né? Aí sim, nesse ponto, eu sou favorável, sim, ao impeachment dele, tá? Não seria se realmente ele tomasse medidas, né, democráticas, medidas de diálogo, medidas efetivas. E então, assim, sim, eu acho que nesse caso, né, a gente tem que pensar que a gente já está extremamente enfraquecido, como democracia, como população, como saúde pública, enfim, como tudo, né? Então, sim, tá? Eu partilho desse ideal. A próxima aqui, Bruno, é uma da Marcele. Ela fala o seguinte: Bolsonaro tem poder para fechar ou diminuir poderes do Congresso e STF? Então, Marcele, ele pode, né, de certa maneira. É que assim, o grande porém do Bolsonaro é que ele não tem maioria congressual. Isso já torna as coisas mais difíceis para ele. Isso é um alento para a nossa democracia, o fato dele não ter construído uma base sólida no Congresso. Se ele tivesse construído uma base sólida, provavelmente todas as instituições estariam subvertidas numa hora dessa. Como ele não tem isso, então fica tudo muito mais difícil para fazer uma emenda constitucional, por exemplo, né? Então, assim, ele não tem poder, ele próprio, para fechar, né, o Congresso. Isso é totalmente, isso é um crime, né? É totalmente inconstitucional, isso não pode, e a STF também não pode fechar. Ele pode, se ele tiver uma maioria, começar a fazer algumas modificações nos poderes, tá? Mas ele não tem essa maioria. Então isso é muito mais difícil no caso brasileiro, como por exemplo em relação ao caso húngaro, que aí sim a gente tem uma subversão total por meio das maiorias, beleza? Tem um posicionamento aqui do Valdir. Ele fala o seguinte: do ponto de vista do Brasil,
nós podemos analisar como crise democrática a questão da imagem do país e posicionamento em questões de cunho internacional, no caso agora da crise do coronavírus pelo governo atual e da Dilma em seus posicionamentos na época. É uma afirmação, né, Valdir? Isso, ele se posiciona. Sim, toda essa crise democrática, né, do Brasil, ela tem espelhamento, né, reverberação no plano internacional, isso é um fato, né? Só que o Brasil, durante o governo Dilma, ele não foi considerado um páreo internacional. Atualmente ele já está sendo considerado, né, por alguns países. O Brasil está fora todos os diálogos no plano internacional, praticamente, tá? O Brasil está sendo excluído do processo internacional, o que é muito ruim para a gente, beleza? Tem mais uma aqui também do Danilo Batista, ele fala o seguinte: a democracia é uma abordagem bem ocidental e é um pouco difícil de se colocar quando se fala de China por ser partido único. Mas no caso da Rússia, quando existe competição e o líder autoritário, tanto enquanto primeiro-ministro ou presidente, é eleito pelo povo, isso não torna mais complicado de medir a qualidade da democracia? Danilo, sua questão é muito boa, tá? Porque, assim, é claro que a democracia foi construída com base em critérios ocidentais, isso é um fato, tá? Isso não tem nem o que falar. É difícil também pensar a China por critérios democráticos, porque é uma civilização, né? É um país onde existe uma lógica cultural diferente da nossa. A ideia do confucionismo, né? Não tem como a gente entender a China pensando, por exemplo, como brasileiro. É completamente diferente. Tem o Estado chinês, a questão do confucionismo é muito forte na China. Tem um livro muito legal, eu não vou lembrar do nome do livro, mas fala justamente sobre o confucionismo. E tem livros sobre a história da China muito importantes que vão justamente falar isso, tá? No caso da Rússia, é interessante, Danilo, que a Rússia ela tem uma tradição, né? Você é das relações internacionais, você sabe bem isso. Ela tem uma tradição de enxergar pessoas, líderes, como é o caso do Putin, como defensores da pátria-mãe, né? Que seria o caso da Rússia. Né? Os russos defendem muito essa ideia de pátria. Então, também, para a gente analisar a Rússia, a gente não pode ter o mesmo critério ao analisar, por exemplo, o Brasil. O russo, ele é um nacionalista fervoroso, né? Ele defende essa ideia da pátria, e se ele encontra uma pessoa que defende muito fortemente esse ideal de pátria, ele acaba realmente elegendo essa pessoa por um tempo determinado, né? Isso é um fato, tá? Então, assim, claro que ele está sendo eleito pelo voto democrático, ele está lá no poder pelo voto democrático. Se a gente considerar pelo voto, beleza, a democracia russa ela está em funcionamento. Mas a gente pode dizer que ela é uma democracia que tem liberdade de expressão para todos, né? Ou que não tem perseguição de líderes, que tem bastante, né? Ou que a mídia não é controlada. Então, por mais que tenha eleição, a gente tem que analisar essas outras variáveis, né? Então, assim, a gente pode contestar por essa abordagem toda a questão da chamada democracia russa, né? Que, a meu ver, e ao ver de muitos cientistas políticos, ela acaba sendo muito mais autoritária do que democrática, por mais que tenha eleição, tá? A Larissa agradeceu, né, da resposta. Eu vi que tem um pessoal aqui que está bem triste, né? Não gostou da resposta, sair para não chorar, né? Gente, é isso mesmo, né? Infelizmente. Eu falei para vocês, né, que essa aula iria ser um pouco, talvez, decepcionante para quem pensava que a democracia ia ser a vencedora de tudo no mundo, né? Enfim, podemos contestar bastante essa visão. Ô, O que Bruno, mais? Oi, pode falar. o Marcelo Mendonça acabou de mandar uma questão aqui. Ele fala o seguinte: Bruno, tem uma pergunta que se refere ao sistema federativo que talvez não seja tão ligado à crise democrática, mas sim uma dúvida estrutural brasileira. Quanto ao plano SP do Dória, os municípios têm alguma flexibilidade na implementação do decreto?
Então, o Marcelo, o STF se posicionou, né, que municípios e estados eles têm preponderância ali para emitir os seus decretos, né, perante o governo federal. Eu não lembro se ele falou isso de municípios para estados ou se foi de estados e municípios perante o governo federal. Eu acho que foi estados e municípios. O pessoal do direito aí que estiver aí quiser ajudar, pode falar. Então, assim, precisa ter o diálogo, de certa forma, tá? Eu acho que nenhum município do estado de São Paulo vai ser contrário à publicação dos decretos estaduais, né? Acho que vai ter o diálogo. Até porque o diálogo está sendo feito, de certa forma. A gente pode discordar de medidas, mas ele está sendo feito, beleza? Gente, enquanto vocês fazem mais perguntas, eu vou só começar aqui eu sei que tem pessoas que precisam ir, né? Tem aula, enfim, eu vou começar o sorteio aqui dos 2 livros, tudo bem? Vocês podem perguntar mais e a gente vai fechando aqui a nossa aula. Vinícius, tem mais alguma pergunta? Quer mais falar mais alguma coisa? Até agora não. Você só Tá. pediu para lembrar do sorteio e do link das críticas. Isso, exatamente. Então, gente, eu vou primeiro disponibilizar o link aqui para vocês, tá? Que é um formulário para vocês preencherem sobre sobre o curso, tá? O que vocês acharam do curso, opiniões, tá? Podem, enfim, escrever o que vocês quiserem, mas por favor, tentem, em 10 minutinhos vocês fazem isso, tá? Só escrever ali. E acho que para mim vai ser muito importante para eu ter um retorno, tá? Esse curso, já fazendo um breve relato desse curso, né? Ele foi pensado de uma maneira bem introdutória mesmo, né, sobre a ciência política. Eu sei que a gente possui diversas outras abordagens, teorias. Então, a ideia era realmente incentivar as pessoas a participarem do debate político e eu acho que a gente conseguiu, de certa forma, atingir esse objetivo, porque eu fiquei bem feliz com o retorno mesmo de vocês, tá? Acho que todos vocês me deram retornos muito positivos da importância que tem sido esse curso, né, na vida de cada um, enfim, que criou um maior interesse pela área da política, e esse era o objetivo mesmo, tá? O objetivo não foi dificultar, né, debater teorias absurdas da ciência política, que tem teorias muito absurdas mesmo, mas o objetivo foi, acima de tudo, popularizar o conhecimento e trazer todos esses conceitos para vocês entenderem basicamente o que é cada coisa, né? Então, acho que a gente cumpriu com o objetivo. E então, por isso, esse formulário que eu já mandei o link, né? Vocês podem ter acesso e começar a preencher. Tem o link para vocês colocarem também o nome de vocês para eu dar o certificado, que até domingo eu tento postar para vocês, tá? E também as críticas, comentários, sugestões, enfim, tudo que vocês quiserem podem escrever, podem